Pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos começar agora a resolver as atividades do PET 2021, volume 2, da segunda semana do primeiro ano do ensino médio. Nesse vídeo, eu vou resolver a questão 1, que está aí na página 33 e 34, e que trata de função, especificamente de domínio, contradomínio e imagem da função. Bora lá? O nadador faz seu treino diário. Enquanto isso, seu técnico registra o tempo gasto pelo atleta a cada ida e volta na piscina, e isso corresponde a uma volta. Num dia de teste, o treinador confeccionou a seguinte tabela, que é essa tabela que nós temos aqui. E aí ele faz essas perguntas. Primeira, faça uma lei que relacione o T com V, ou seja, o tempo em segundos com o número de voltas. Em seguida, ele pede para generalizar esta função utilizando x e y. Em seguida, determine o domínio, contradomínio e imagem desta função. E aí ele diz mais, lembre-se que você está escrevendo domínio, contradomínio e imagem, mas da função generalizada. Então, pessoal, vamos lá. Nós temos aqui essa tabela, onde aqui nós temos o número de voltas que ele está chamando de V, aqui o tempo em segundos que ele está chamando de T. Nós precisamos aqui identificar algum padrão. Perceba, gente, que quando ele deu uma volta, ele gastou 45 segundos. Quando ele deu duas voltas, ele gastou 90 segundos. Então, qual é o padrão que nós podemos identificar aqui? Notem que esse tempo que ele vai gastar aqui depende da quantidade de voltas que ele dá. Repare que vai ser 45 vezes a quantidade de voltas. Assim, para zero volta, qual vai ser o tempo que ele vai gastar? Vai ser 45 vezes zero, que realmente vai dar zero. Para uma volta, ele vai gastar quanto tempo? 45 vezes 1. Para duas voltas, ele vai gastar 45 vezes 2, que de fato vai dar 90. Para três voltas, ele vai gastar 45 vezes 3, que realmente é 135. Para quatro voltas, será 45 vezes 4, que é 180. Para 5 voltas vai ser 45 vezes 5, que realmente vai dar 225. Para 6 voltas, 45 vezes 6, que é 270. Então perceba, nós identificamos o padrão aqui. Então, genericamente, para V voltas que ele der, qual vai ser o tempo que ele irá gastar? Evidentemente, será 45 vezes V. Então, repare, nós encontramos aqui um modelo matemático, uma fórmula, uma lei que permite a gente relacionar esse tempo com o número de voltas. Nós podemos colocar isso que está aqui numa tabela, a gente pode também colocar em conjuntos, representando através de diagramas, da seguinte forma. Eu vou colocar aqui um conjunto para representar a quantidade de voltas. E os valores que nós temos aqui são esses, 0, 1, 2 até o 6. E agora eu vou colocar um outro conjunto para representar o tempo, cujos valores que nós temos vão de 0 aqui até 270. Perceba, nós temos aqui uma correspondência de cada elemento daqui com algum elemento de cá. Então veja que quando eu peguei o 0 aqui, ele foi ligado com o 0. Quando nós utilizamos o 1, nós ligamos aqui com 45. Quando foi o 2 está ligado com 90. O 3 está ligado com 135. O 4 com 180. O 5 com 220. O 6 com 225. O 6 está ligado com 270. Perceba que nós aqui conseguimos estabelecer uma relação de correspondência. E esse tipo de relação, onde cada elemento daqui está ligado a um único elemento desse segundo conjunto, nós chamamos de função. Então perceba que nós temos aqui que o tempo ele está em função do número de voltas, e nós vamos escrever que o tempo em função do número de voltas é 45 vezes V. Então nós temos aqui um modelo matemático, uma fórmula, uma lei que representa o tempo gasto em função da quantidade de voltas dadas. Quando nós temos uma função com essas características, esse primeiro conjunto aqui, pessoal, nós vamos chamar de domínio. Já esse segundo conjunto, onde estão chegando essas flechinhas, nós vamos chamar de contradomínio. Já aqueles elementos que receberam é o que nós vamos chamar de imagem. Então, nesse caso aqui, meu domínio são os elementos que estão aqui. E perceba que essa quantidade de voltas, ela precisa ser um número natural. Então, ou ele deu 0 volta, ou 1 volta, ou 2 voltas, 3, etc. Então, meu conjunto domínio aqui é o número natural. Agora, notem,
esse conjunto conta-domínio, que é onde estão chegando as flechinhas, aqui pode ser qualquer valor. Não tem todos os números aqui. Mas eu posso ter número negativo, eu posso ter número decimal. Então esse conta-domínio aqui, ele é real. Mas os elementos que receberam as flechinhas, esses não podem ser qualquer número não. Só pode ser número natural também. Então a minha imagem aqui é natural. Esse domínio, pessoal, normalmente a gente representa aqui pela letra X. Então o número de voltas aqui é o X. Já a imagem, normalmente a gente representa por Y. Assim, para esse modelo matemático que nós temos aqui, que é t igual a 45v, perceba, para existir o tempo aqui, ele depende dessa quantidade de voltas. Então, para existir, para a gente encontrar um valor para t, nós vamos depender dessa quantidade de voltas. Então, essa variável t, nós vamos falar que é a variável dependente. E repare que essa variável dependente aqui, que é o t, ela é a imagem e é o nosso y. Já esse v é a variável independente, ela não depende de nada, ela é só ela mesma. Então, essa variável independente aqui, que é o v, repare, ele é o domínio e que é o x. Como ele está pedindo para a gente generalizar a função, ele pediu para a gente fazer uma lei que relacione t com v. Então, a lei é essa daqui, ó. T é igual a 45v, ou se você preferir, t em função de v é igual a 45v. Mas ele também pediu para a gente generalizar a função utilizando x e y. Então veja, eu já sei que o t é y, então no lugar de t aqui eu vou colocar y. E já sei que o v é o x, então aqui vai ficar 45x. Mas veja que ela está pedindo para a gente determinar o domínio, conta-domínio e imagem. E ainda pede para a gente lembrar que a gente está escrevendo aqui o domínio, conta-domínio, mas da função generalizada. Essa aqui é a função genérica, a função qualquer. Aqui é uma função para quantidade de voltas e tempo. Aqui não, para qualquer tipo de função. Então aqui nesse caso, gente, eu vou escrever a função também assim, ó, f de x igual a 45x. Então eu posso escrever y igual a 45x, ou posso escrever f de x igual a 45x. E quem vai ser o domínio para essa nossa função aqui? O domínio, repare, o domínio precisa ser o x. Como aqui é para uma função generalizada para qualquer valor, não necessariamente para esse modelo, então meu domínio aqui pode ser qualquer número real. Já o conta-domínio, da mesma forma, o conta-domínio também pode ser qualquer número real. E finalmente a imagem, que também pode ser qualquer número real. Então, tranquilo, pessoal? Veja bem, t igual a 45v representa aqui o tempo gasto em função do número de voltas para esse atleta. Quando eu utilizei a função generalizada y igual a 45x, isso aqui é para qualquer tipo de situação. Então, para esse tipo aqui, ó, t igual a 45v, eu tenho esse domínio e esta imagem. Mas para uma função genérica, uma função qualquer, eu tenho que o domínio pode ser real e a imagem pode ser real. Então, ficou tranquilo? Show de bola, né, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!